da palavra de Deus. Deus me chamou para um tempo de entendimento, para um despertar para Deus. E nós vamos cantar, Douglas, só segura isso. Eu só vou fazer aqui uma primeira parte, e a gente vai entrar para onde Ele nos diz, tá bom? E depois, no final, a outra. Então, assim, eu tenho uma alegria hoje de apresentar um texto para vocês, que está em 1 Samuel 30, que é uma história muito forte de uma situação que Davi viveu. Nós vamos entrar nesse texto, vamos refletir, mas antes de nós começarmos esse entendimento, eu quero dizer para vocês que o tema dessa mensagem hoje é: precisamos de um despertar para Deus. Então, eu quero fazer uma colocação antes da gente começar a reflexão na palavra. Eu quero começar com algumas perguntas que vão fazer a gente pensar, refletir um pouco. Qual o sentido de estarmos aqui todo domingo? Qual o sentido de termos um sermão dominical todos os domingos? Qual o sentido de nós termos um tempo de reflexão na palavra de Deus? Por que o sermão do domingo, por que a mensagem do culto de domingo ela é tão importante para mim, para você e para nós? Será que você já parou para pensar nisso? Será que você olhou diretamente para essa questão em algum momento? Ou você simplesmente trabalhou a ideia de que estar num culto é a parte importante para mim no domingo ou na semana? E eu estava pensando um pouco sobre isso. Por que o sermão de domingo? Por que para mim faz, para mim pessoalmente, faz uma falta tremenda um domingo que eu não sou confrontado com a palavra? Um domingo que a palavra passa, que eu simplesmente leio alguns versículos do meu devocional, mas que eu não tenho ela exposta, eu não tenho ela me confrontando, que eu não tenho ela, me pondo para pensar. Isso me faz falta. Algumas pessoas falam, um dia que eu não usam essa mesma falta com uma outra expressão, o domingo que eu não vou ao culto, parece que a semana está falha para mim, está faltando alguma coisa. Mas nós estamos falando justamente da palavra que mexeu com você nesse culto, porque o culto ele é dividido em duas partes: na que você fala com Deus e na que Deus fala com você. Você pode falar com Deus o tempo todo, mas se Deus não falar com você algumas vezes, você já sente a falta. E é isso que falta quando a gente não está presente no culto. Por que eu quero falar isso? Por que o culto de domingo, por que a mensagem que eu tenho, que eu ouço, que eu boto para refletir no domingo, ela é importante? Por quê? Primeiro, porque ao ministrarmos aqui, qualquer um que esteja ministrando aqui, a palavra de Deus não é a nossa palavra, não é o que nós achamos, não é o que nós gostaríamos que fosse. Porque eu, sinceramente, se eu conseguisse, eu gostaria de chegar aqui todo domingo e dizer para você que você vai viver o melhor ano da sua vida, que você vai conseguir conquistar tudo que você tem,
que você vai ter carros novos, que você vai ter casa nova, que o emprego que você tem é só o começo de tudo, que aquilo que Deus tem para você. Mas não é exatamente assim as coisas. Eu só tenho para dizer para você o seguinte, que se você confiar nesse Deus, você terá tudo o que você precisa da mão dele. Não sei como vai ser, eu só sei que será. Então eu não posso dizer para você, eu não posso dizer que se você fizer assim, você vai ser assim. Se você for por aqui, você não, porque quem determina as coisas e o tempo das coisas na vida de cada um de vocês é e sempre será Deus. Amém? Amém. Então por que é importante, pastor, essa ministração de domingo? Porque primeiro, nós estamos educando a igreja, nós estamos educando no sentido de trazer um entendimento das coisas, porque nós afirmamos, a partir do que nós pregamos aqui, nós afirmamos que Jesus, o Deus Filho, se tornou carne. Nós afirmamos que a doutrina de Deus, que Deus se fez carne entre nós, ela é verdadeira. A gente começa a ser educado a partir desse entendimento. Amém? Quando a gente tem isso, a gente confessa que toda a verdade de Deus é contextual. O que é isso? Nós sabemos que o Espírito Santo não fala conosco por meio de um megafone celestial, né? Não tem. Você não sai de dentro da sua casa, você não acorda e tem lá um alto-falante do céu tocando e o Espírito Santo falando com você. Não vai ter isso. Apesar de algumas pessoas ouvirem audivelmente a voz de Deus, a maioria das pessoas ouvem a voz de Deus aqui no coração. Só que Deus usa o Espírito Santo dele para falar conosco através do contexto das Escrituras bíblicas, dentro do contexto da nossa realidade cotidiana. Então, quando nós olhamos aqui para dentro da palavra, o que está registrado, nós entendemos o que houve lá e trazemos para o nosso dia, trazemos para a nossa realidade. Então, por isso que é muito importante nós termos o tempo de ministração da palavra, onde é interpretado, onde tem a revelação, porque assim nós estamos educando a igreja a ouvir a voz de Deus. Outra razão, porque nós estamos aproximando a igreja de uma fé pessoal. Toda a congregação vive de um certo ponto, toda a igreja vive até um certo ponto, em alguma negação de alguma coisa, que não acredita, porque o que acontece? O reconhecimento das dificuldades, da angústia, das adversidades, ela não é simples, somente desagradável. Quando você vive essas coisas, não é só desagradável, mas também coloca a gente em desvantagem de fé, de credibilidade. Nossa fé é balançada quando vivemos adversidades, quando vivemos situações complicadas. Mas é por essa razão que as pessoas, tendo uma visão das suas próprias almas, daquilo que a vida tem maltratado, e acaba não vendo isso nos outros, só vê o problema com ela, só vê a falta com ela, não vê que todos estão vivendo algo muito parecido, só que em vertentes, em linhas diferentes, em caminhos diferentes. Quando a pessoa não consegue enxergar isso, ela acaba sendo uma escrava dela mesma e o egoísmo toma conta, então é só reclamação. Mas quando eu começo a olhar e ver que outras pessoas também sofrem, também vivem algo muito parecido, às vezes muito mais do que a gente, às vezes menos, mas como eu disse essa semana, o meu difícil não significa que é o seu difícil, nem o seu difícil é o meu difícil. A gente só tem que entender que cada um tem o difícil, cada um tem a sua luta, tem a sua dificuldade, e quando a gente entende isso, a gente começa a compartilhar e não fica querendo viver o nosso sofrimento em silêncio e solidão.
Porque quando a gente acha que é só com a gente não quer nem falar com as outras pessoas, a gente não quer nem compartilhar com as outras pessoas. Se a mensagem parasse na etapa educacional só, todo mundo seria especialista em insignificâncias que acontecem conosco. E aí todo mundo se desesperaria na sua vida, dentro daquilo que estava acontecendo para ela só. Mas a gente não pode deixar a igreja nesse ponto só educacional. Nós temos que ir para frente e mover a fé, porque nós temos uma caminhada de fé. Amém? Amém. Nós pregamos essa palavra de domingo para proclamar Jesus como resposta para as pessoas. Nós temos que demonstrar que nós entendemos a pergunta e que nós temos como demonstrar e mostrar a solução para os problemas das pessoas, que é e sempre será Jesus. Automaticamente, quando a gente começa a fazer isso, a gente motiva a igreja para um discipulado cristão. Imagine se a igreja fosse um corpo físico. A educação cristã, essa, para a gente entender a palavra, ela seria os ossos. A fé seria os músculos desse corpo físico. Mas mesmo com carne e ossos, um corpo não é completo. Um corpo que não se move, um corpo que não interage nos seus ambientes, ele é um corpo morto, não é? Assim como Tiago diz, a fé sem obras ela é morta. Então a mensagem, ela não só educa, ela não só aguça a fé, como ela movimenta a igreja para um discipulado, para um mover de obras através da fé. Vocês estão vendo quanta importância tem vocês serem confrontados pela palavra aos domingos? Nós estamos falando aos domingos porque nossos cultos são aos domingos. Se nossos cultos fossem aos sábados, eram aos sábados. Eu estou falando que o importante é a palavra. Ela precisa ser ministrada para nós. Ela precisa confrontar a gente. E eu já li que se você entrar numa igreja que a palavra te consolar, você precisa refletir porque algo está errado. Porque Deus não te chama aqui, eu quero ser muito claro com você. Deus não te chama aqui para dizer, Digão, tá belezinha, hein? Ó, nota 10, hein, Digão? Ó, não! Deus te chama aqui para dizer, Digão, tem algumas coisas que precisamos arrumar aqui. Sabe, nós precisamos ter algumas coisas, tá bacana, mas nós precisamos melhorar. A palavra de Deus é para isso. Deus quer que você o ouça para Ele direcionar, para o Espírito Santo dele te direcionar, para que você vá se ajustando. Porque a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até chegar a ser um dia perfeito. Amém? Vocês entendem isso que eu disse? Quem já saiu para viajar de madrugadona que está escuro? Você vai indo e pista, e daqui a pouco você já começa a ver alguma coisa. Daqui a pouco você começa a ver alguma coisa. Daqui a pouco você começa a ver alguma coisa. Daqui a pouco o solzão está batendo na sua cara e daqui a pouco é dia perfeito. É isso que a Bíblia diz, que a vereda, a caminhada, o caminho dos justos precisa ser como essa luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então tem muita razão para você buscar a presença, a palavra, a ouvir a voz de Deus. E quando essa mensagem ela é ministrada, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Você vê quantas razões para nós estarmos aqui, abrir nosso coração, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Então eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você peça para que o Senhor abra o seu coração de uma forma nova hoje. Talvez de uma forma que você nunca permitiu, para que o Espírito Santo ministre, para que o Espírito Santo aperte, para que
a voz de Deus seja confrontadora com você, para você nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós vamos para o texto da Tua palavra agora. Mas eu queria, Senhor, com muita humildade, com muito temor, Senhor, pedir que a Sua palavra seja revelada aqui hoje. E que traga, Senhor, um confronto santo com os meus irmãos. Eu sei que essa palavra já cortou o meu coração e precisa, Senhor, cortar os corações dos meus irmãos, desses que estão aqui comigo e daqueles que vão assistir essa ministração. Por isso, Deus, Tu tens a liberdade como sempre teve. Age, move, atua no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Aleluia. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 8. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas haviam atacado Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejar. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o éfode com o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros.
Essa é uma história muito conhecida da trajetória de Davi. Eu quero trazer um ênfase hoje para essa administração e dizer para você que Deus usa uma tragédia para despertar Davi e trazê-lo para si. Davi foi levado ao fim de si mesmo e ele veio a entender a necessidade que ele tinha de Deus. Calma, eu vou explicar para vocês por quê, porque de repente o Davi que está na sua cabeça é o Davi, aquele que é o homem segundo o coração de Deus, aquele que é o Davi dos Salmos, é aquele que é o Davi do Golias, aquele que é o Davi da adoração. Mas agora Davi está num momento em que ele precisa ser despertado para Deus. Eu acho interessante caminhos errados. Quantos de vocês já pegaram caminhos errados? Ótimo. Isso é bom. Achei que eu era sozinho nisso. Caminhos errados. Ontem mesmo peguei, acho que umas 2 vezes caminhos errados, indo para um lugar que eu sabia onde ir. Mas como que funciona isso? Você pegar caminho errado, mesmo sabendo onde você vai ir. Aí que tá. Agora, a minha pergunta é: quanto tempo leva para você entender que você cometeu um erro? Quanto tempo leva para você entender que você pegou o caminho errado? Pode levar alguns minutos, pode levar alguns anos. E para alguns, podemos ainda estar trilhando o caminho errado e não saber disso. Ainda não percebemos. Eu, como eu disse, eu tenho muita experiência em pegar caminho errado. Eu vou muito, eu saio da minha casa, todo mundo sabe que eu moro no prédio ali perto do cartório, então eu saio da minha casa, pego o expedicionário e tal, e eu sempre caio no bombeiro ali, né? Mesmo quando eu tenho que ir para o joinha, às vezes eu já estou lá no posto maioral, a Jana fala assim: o que é isso aqui? Nós estamos indo lá no São José. Porque eu faço muito isso. Eu sempre fui muito para aquele lado. A hora que eu percebo, eu estou lá. É automático. Você faz o caminho todo dia, muitas vezes ele começa a ficar automático. Você não consegue mais perceber. Você percebe depois que já foi. Então é muito comum nós pegarmos caminhos e, mesmo querendo ir para outro lugar, você acaba, a hora que você vê, você está lá. Mas, quando se trata de uma cidade como Paulínia, isso é muito fácil de corrigir, muito rápido. Da minha casa no Maioral, que é onde normalmente a gente percebe, tem 900 metros, não tem nem 1000 metros. Então, antes de 1 quilômetro eu estou corrigindo a minha rota. Só que na vida, às vezes não é assim. Na vida, às vezes, pode demorar um pouco mais. Uma coisa é você dirigir o carro dentro de Paulínia. Outra coisa é quando se trata das jornadas que a gente faz na vida. As escolhas que nós tomamos, a direção que nós tomamos, aí a história já é diferente. E esse momento de despertar não é fácil ir tão rápido na vida como é num trajeto errado. Pode levar anos para nós percebermos
que estamos no caminho errado. É como a parábola do filho perdido, do filho pródigo, lá de Lucas 15. Foi necessário um chiqueiro para o filho mais novo, para ele de fato entender que ele tinha uma ótima casa. Precisou levar algum tempo com os focos para ele perceber que poderia passar mais tempo com o pai amoroso que ele tinha. E esses momentos de despertar, inclusive na parábola, tem um momento que diz lá, e ele caiu em si. Vocês lembram disso? Ele caiu em si. Opa, uma luz aqui. Muitas vezes nós caímos em si, diante de situações que a gente não via, que estava errado. Esses momentos de despertar são muito importantes, porque são decisivos na nossa vida. E se nós estamos no caminho errado hoje, nós devemos orar para que esses momentos de despertar cheguem cada vez mais cedo para nós. O bom é que o momento de despertar chegue antes da tragédia. Para Davi, será necessário uma crise para despertá-lo. Deus vai ter que tirar tudo de Davi, antes que Davi entenda, perceba que Deus é verdadeiramente quem ele precisa. Tem uma frase aí, uma máxima que a turma fica falando que você só vai entender que Deus é tudo para você quando você não tiver mais nada e ele for só o que você tem, alguma coisa assim. Eu não consigo lembrar ela agora. Mas eu queria agora olhar para essa perspectiva de Davi. Entendam, Davi chegou de volta para casa, para a cidade, e você chegando de volta para casa. Mas tem alguns acontecimentos que eu vou relatar antes dessa chegada, que é muito importante, que vai fazer todo o entendimento acontecer aqui, vai fazer todo sentido para nós. Mas ele está chegando para casa depois de dias, meses, eu não sei quanto tempo de trabalho, que ele estava em guerra, lutando, ou mesmo fugindo de Saul. Ele vai para casa e a família dele não está lá. Ou melhor, a casa não está lá. Ou melhor, todo mundo não está lá. A cidade está devastada. Enquanto ele estava em outro lugar, enquanto ele estava em outro contexto de vida, em outra situação, a casa dele estava sendo destruída. As esposas estavam sendo levadas, porém ele não sabia se elas tinham sido mortas ou sequestradas. Não só a esposa e família dele, mas de todos os homens valentes que estavam com ele. Todos os homens que tinham feito o nome de Davi ser grande depois de Deus, porque quem levantou, honrou Davi foi Deus. Deus teve esse propósito sempre. Só que a gente esquece muitas vezes como funciona isso. Então Davi, ele chega nesse momento e vê todo esse contexto de destruição na vida dele, na história dele. Mas olha só, eu vou pintar um pouco esse contexto novamente e vamos ver como que Davi se meteu nessa confusão. Tudo começa lá em 1 Samuel capítulo 27, quando Davi decidiu que iria correr para a terra dos filisteus e se tornar amigo deles. Mas como isso? Como isso? 1 Samuel 23, ele diz assim: não há esperança de um porto seguro em Israel, até mesmo em Keila, a cidade israelita que eu salvei, não pode ser meu refúgio. Na cabeça dele, Saul tinha rejeitado ele, Israel
tinha rejeitado ele, que era o povo dele. Então, deixa eu fazer amizade com os filisteus. Mas você sabe o que é incrível? Que esse pensamento deprimente de Davi se originou nele mesmo, dele mesmo. Não foi uma leitura da realidade. Nós somos bons nisso, em entender o que a gente quer entender e tomar as decisões baseadas naquilo que a gente quer entender. É só ficar meio chato alguma coisa, ficar mais complicado alguma coisa. Eu sou rejeitado, ninguém me quer mesmo. Eu acho que melhor só falta fazer biquinho. Talvez ele tenha feito, não sei. Deus o ungiu para ser rei de Israel, e Deus está preparando ele para isso. Talvez ele não entenda. O que muitas pessoas que estão lendo a palavra de Deus não faz essa relação, é de que Davi foi ungido o novo rei de Israel, e não terminou a cerimônia, ele sentou no trono. Terminou a cerimônia, ele voltou a trabalhar normalmente. É a mesma coisa de alguém chegar aqui e falar assim: a partir de amanhã você vai ser o rei, viu, Digão? Beleza, a partir de amanhã não. Você vai ser o novo rei, beleza, Digão? Beleza. Então tá bom, acabou o culto, que se cada um vai para sua casa, vai trabalhar, vai seguir sua vida. E as coisas só vão ficar difíceis só. Antes de você ser rei, só vai ficar complicado. Tipo assim, o rei que está no lugar só vai querer te matar. Você, sua família, tudo, a sua história, descendência, tudo. E você vai ter que honrar o cara, vai ter que ficar na presença dele ainda, vai ter que fazer uma série de coisas. Deus tinha protegido, ele não consegue entender. Deus tinha protegido ele, apesar dos perigos. 1 Samuel 23:14 diz assim, ó: Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Olha o que acontece. Nós estamos falando no capítulo 27, Davi olha para tudo que tinha dado errado e resolve mudar de lado. Por que mudar de lado? Só que no 23, antes de Davi resolver mudar de lado, a palavra está dizendo que Davi era guardado, e ele não está entendendo o processo. Ele não está entendendo o processo. Ele está achando que aquilo tudo ali é Deus não olhando para ele, é Deus rejeitando, é Saul rejeitando, é Israel rejeitando, e ele não consegue entender o processo. Mas Deus estava preparando Davi para ser um homem forte, para reinar com sabedoria, para reinar com força, com poder, com presença. Era tudo isso que estava. Isso fazia parte do combo que Samuel colocou sobre ele quando derramou o óleo lá. Só que às vezes a gente só vê o trono, mas não vê a ascensão para o trono. E é a ascensão para o trono que torna alguém rei, não é o sentar no trono, amém? Então vamos lá. Só que ele não, olhando para isso, ele não deveria deixar o desânimo distorcer a perspectiva. Mas como não fazer isso, né? Todo mundo que desanima, o desânimo é o seguinte: é falta de expectativa, é o achismo de não vai dar mesmo. E quando você pensa não vai dar mais mesmo, o que você faz? Desiste. Só que normalmente você não só desiste, como você já traça outro plano para você. Esse aqui já não vai dar mais, então já vou. Mas é você que achou. Esse é o grande problema nosso. O problema aqui é que Davi estava achando. Uma coisa é o que você acha sobre você, outra coisa é o que Deus acha sobre você. Eu não me canso de olhar isso e entender
que Deus tem a maneira dele lidar comigo. Só que às vezes eu espero que Deus lide comigo da maneira que eu quero que Ele lide comigo. Eu aprendi essa semana que se eu juntar a minha vontade com a de Deus, aí tudo vai dar certo. Porque se eu quero e Ele também quer, acabou. Se eu quero e Ele não quer, acabou também. Eu preciso juntar a minha vontade à vontade de Deus. Eu não posso mudar Deus para a minha vontade. Porque eu tenho poder de decisão na minha vida. Então, o que eu posso fazer? Posso dizer não para Deus, ou posso dizer sim para Deus. Eu não posso querer mudar Deus. Se eu disser não para Deus, quem vai patinar no limbo sou eu. Porque vocês já ouviram? Deus, eu sem Deus não sou nada. Deus sem eu continua sendo Deus. Então eu preciso de Deus. Ok? Então vamos voltar para cá. Ele está equivocadão. Davi aqui equivocado. E aí ele resolve ir para a terra dos filisteus e torna-se amigo do rei de Gade, chamado Aquis. Ele foi capaz de ganhar a confiança do rei Aquis, a ponto de se tornar servo do rei filisteu e depois ser o guarda-costa vitalício. Pensa que você agora protege o inimigo. Você não só é amigo do inimigo, mas protege o inimigo. Pensa que esse Davi estava equivocado. Pensa. 1 Samuel 28 diz assim: naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Quem está lá, o bonitão? Davi. Era aí. Os filisteus continuam inimigo. Reúne a tropa para lutar contra o povo de Davi. Algo não está certo, algo de errado não está certo nessa história aqui. Não é verdade? Não faz sentido isso? Mas vai vendo. Aquis, o chegado de Davi, chamou Davi e falou: eu quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Davi estava com sangue nos olhos, mas a causa era errada. Diante disso, Aquis respondeu: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui. Você consegue imaginar Davi servindo os filisteus? O Davi que se tornou um guerreiro conhecido, famoso, matando o filisteu, vencendo os filisteus, matando Golias. Agora ele é servo de um rei filisteu. Eles são inimigos de Israel, mas agora isso não está importando mais. Davi já construiu uma casa no meio deles, lá em Ziclag. Davi já mora, já faz parte do povo filisteu. Só que uma situação complicada acontece aqui. Quando eles se juntam, Aquis confia nele, mas tem outros governadores, outros líderes lá que não confiavam nele. Os caras falaram: mano, sério, você vai botar Davi e os caras que arrebentaram tudo, onde passaram, destroçaram nosso povo, você vai botar eles na retaguarda nossa, numa briga contra os irmãos deles? Estou fora, pode tirar Davi daí. Tira Davi daí. Nessa guerra aí, Davi não vai guerrear contra, porque ele no meio lá ele pode virar. E eu vou falar para você, se essa guerra acontece, eu duvido que não virava.
Só que Deus tem propósito, gente. Deus não trabalha com magia, truques. Deus trabalha com processos, com propósitos. É isso que a gente precisa entender. Então não dá simplesmente para eu me ajoelhar, levantar e a coisa brilhou. Você está entendendo? Deus trabalha com propósito. Então eu me humilho sim diante de Deus, aceito o processo e vou caminhar nisso. Aí o propósito eu vou alcançar, porque Deus tem planos maravilhosos. Isso eu posso dizer para você, com cada um de vocês. Deus sempre conta com vocês. Ele sempre, no plano dele, cada um de vocês estão listados. Deus tem propósitos incríveis com cada um de nós. E aí ele está lá, o bonitão, a guerra lá para pegar. O bonitão está lá, não sabe se luta para cá, se luta para lá, falando que vai lutar do lado do rei Aquis, mas os caras disseram, é melhor ir embora. E pela graça de Deus, Davi e seus homens foram forçados a voltar para casa em Ziclague. Porque Deus não ia permitir que Davi lutasse contra os seus próprios homens, contra os seus próprios irmãos. Agora, o contexto de Davi piora. Um cara que estava rejeitado por Saul, rejeitado por Israel, agora foi rejeitado pelos filisteus. Pensa como foi essa caminhada de volta para casa. Ninguém me quer, ninguém me ama. O grande Davi agora está sem chão. O grande Davi, rejeitado por todos, está indo para o sul. E eu gosto dessa colocação. Davi está indo para o sul não apenas geograficamente. O sul é para baixo. Ele está indo para o sul espiritualmente, emocionalmente, geograficamente. Ele está acabado. Davi, mas eu sou o cara, ou eu era até ontem. Mas agora Davi está acabado. Deus trouxe Davi para um lugar onde ele precisava olhar para cima. Aí você acha, o cara está arrasado porque Saul rejeitou, ele está arrasado porque o Israel rejeitou, ele está arrasado porque os israelitas, os filisteus rejeitaram. E você pensa que acaba? Não. Ele vai chegar em Ziclague e as aflições dele só vão aumentar. Só vão aumentar. É como se o filho pródigo agora estivesse no chiqueiro. Ele perde tudo. E os amalequitas aproveitam enquanto sabem que Davi e os guerreiros estão lá com os filisteus. Aproveita essa oportunidade, porque eles estavam no norte e eles devastam tudo em Ziclague, que é o sul. Eles levam tudo, levam suas famílias, levam seus rebanhos, põem fogo na cidade, a ponto. Já põe o versículo 6. O 6. Estava no 23. Ó. Vamos ler só a parte A. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro dos seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Para com essas. Cara, o negócio está ficando ruim demais agora com esse homem. Então vamos aumentar a lista. Saul rejeita, Israel rejeita, Filisteu rejeita. Ele chega ali no 5. Põe o 5, Jana. Jana. Não, o 4. Acho que é onde fala que eles choraram muito.
Primeiro eles chegam lá. Essa expressão, prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Quem já chorou até a lágrima acabar? Quem já chorou até não dar mais? Nós estamos falando que o assunto ali era muito sério. Não está dizendo que os valentes choraram um pouquinho. Nós estamos falando dos guerreiros, gente. Nós estamos falando dos bravos. Nós estamos falando dos caras que deixaram registros incríveis nas escrituras. Só que agora eles choram até não ter mais lágrimas. A angústia era muito grande. Então, só vai aumentando a angústia de Davi. Só vai aumentando a angústia de Davi. E daqui a pouco, os homens começam a dizer que a culpa era dele. E começam a cogitar a possibilidade de apedrejá-lo. Apedrejá-lo. Só que o incrível é a parte B do versículo. A parte A diz que eles falavam apedrejá-lo. Aqueles homens que por tanto tempo fizeram toda a diferença na caminhada de Davi e tornaram Davi conhecido. Davi foi rejeitado por todo mundo. Davi não tem mais ninguém para recorrer, nem mesmo a família dele, porque a família dele tinha sido sequestrada. Eu estou só piorando a situação de Davi aqui, mas não sou eu, é a palavra que está dizendo isso. Então começa a entender que quando a gente toma caminhos errados, alguém já ouviu a palavra dizer que um abismo puxa outro abismo? Nós estamos falando disso aqui. Eu errei meu caminho lá atrás, e eu só vai complicando. Enquanto eu não corrijo a rota, eu não me livro dos outros problemas adicionais. Eu preciso corrigir a rota. Mas graças a Deus, e na vida de Davi tinha a parte B do versículo 6. Põe lá para mim, já, por favor. Davi, entretanto, encontrou ânimo em quem? No Senhor. Parece só uma declaração, né? Mas é uma linha muito carregada. Todo mundo, qualquer um de nós que passar por alguma crise, alguma tragédia, uma grande dor, vão compreender o que isso significa. Encontrar ânimo no Senhor. Quando a gente perde alguém, quando a gente enfrenta um sepultamento, uma situação fúnebre, as pessoas chegam perto da gente e falam assim: não posso falar nada, não tenho palavras, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo tem. Não é isso que a gente fala? Talvez a morte seja a maior perda do ser humano. A ruptura, a maior ruptura. Quando você perde alguém que algum ente querido, eu acho que é a maior perda. Você não sente, você não sofre quando você perde uma situação, quando você perde um dinheiro, quando você perde um bem. Você não sente. Isso não significa que você não sinta e não precisa sentir. Todo mundo pode, qualquer perda é prejudicial, né? E nós vamos sentir. Mas quando a morte vem e faz a ruptura, faz a separação, é a maior e a única que ninguém. Porque se você perde um emprego, eu consigo de repente falar com alguém e arrumar um emprego para você. Se você perde um dinheiro, a gente consegue fazer uma vaquinha e pagar uma conta. Se seu carro é roubado, nós vamos dar um jeito e de alguma forma você vai ter carro de novo. Mas se alguém morre na sua história, ninguém pode fazer mais nada. Então, só
Deus aí. Por isso que é no Senhor que nós encontraremos ânimo. É no Senhor que nós encontraremos renovo, força, consolo. E é isso, e aqui, agora, esse é o grande ponto da virada na trajetória de Davi. Por quê? Porque por 1 ano e 4 meses, se você for ver 1 Samuel 27:7, relata, por 1 ano e 4 meses, ele esteve na presença dos filisteus, no meio dos filisteus, na cultura dos filisteus, no meio da adoração de outros deuses. Isso significa o quê? Ele não ouviu a voz de Deus, ele ficou distante de Deus. Não adianta alguém falar, eu não estou lá, mas eu tenho aqui o meu com Deus. Mentira, Davi não teve. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não foi declaração humana essa foi uma declaração do próprio Deus. Esse cara não teve 1 ano e 4 meses que ele ficou longe do lugar que ele tinha que estar, que ele ficou longe da presença de Deus, que ele não ouviu a Deus, ele ficou achando de tudo, e ele deixou de ouvir a voz de Deus. 1 ano e 4 meses, ele foi, inclusive, passou para o outro lado. Esse é o grande problema do ser humano. Ele começa a achar coisas, e de repente ele está do outro lado, porque ele achou um monte de coisa. Só que a vida, a caminhada cristã, ela não é baseada em achismos. Enquanto você estiver achando coisas, você pode perder as grandes boas notícias que Deus tem para você na verdade dele aqui. E é isso que a palavra precisa fazer para mim e para você, trazer revelação e entendimento daquilo que nós precisamos viver. Então agora, pensa, um cara que viveu entre os filisteus, serviu os filisteus, quase se colocou do outro lado para uma batalha contra o povo de Deus, lutando contra a sua própria nação. Deus traz ele até esse ponto, no fundo do poço, no final da vida, para ele olhar para cima. Ele só precisa olhar para cima agora. Não tem mais. Quando você está no fundo do poço, quem está no fundo do poço vai olhar para onde? Imagina o fundo do poço. Olha para fundo, para baixo, você não vai olhar mais. Não tem mais que olhar para baixo. Olhar para o lado é parede. Para onde olha quem está no fundo do poço? Graças a Deus por isso. Então, se você chegar no fundo do poço, fica tranquilo. No mundo da economia, alguém disse que o fundo do poço é melhor do que estar caindo. Vou explicar. Porque quando você está caindo, você não sabe quanto mais você vai cair. Agora, é o fundo do poço? Acabou, não, dali para baixo não tem mais. Agora é só voltar, agora é só subir de novo. E quando você olha para cima, amigo, não tem jeito. Quando você encontra ânimo no Senhor, as coisas vão ser diferentes. Ele estava falido, ele estava no fim dele mesmo, perdeu tudo. Deus levou ele lá naquele lugar para transformar, resgatar Davi, porque Davi ainda tinha muita coisa para fazer. A.W. Tozer disse que a razão pela qual muitos ainda estão preocupados, ainda buscando, ainda fazendo pouco progresso, é porque eles ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda estamos tentando dar ordens e interferindo na obra de Deus dentro de nós. Cara, isso é muito forte. Nós precisamos entender que nós somos falidos. Nós, como pessoas, somos fracos. E então, se eu não posso, se eu não consigo, eu me rendo àquele que pode e digo: a tua vontade é soberana na minha vida.
Amém? E não ficar, Senhor, é o seguinte, eu preciso disso, mas precisava que o Senhor fizesse assim, essa mudança aqui, não agora, daqui a pouco, nós vamos ver primeiro essa parte. Não! Deus, eu coloco e entrego a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Amém? A gente precisa partir disso, a gente precisa partir desse entendimento. Deixa eu contar uma história para vocês. Conta-se uma história que houve um naufrágio de navio, tá, gente? Naufrágio é de navio, não tem naufrágio de outra coisa, tá? Naufrágio de um navio, e só sobreviveu um cidadão, só um tiozinho. E ele conseguiu pegar algumas coisas lá, estava numa ilha, e tinha sinalizador, e só tinha um sinalizador. E aí, todo dia, ficava esperando alguém passar, para ver se tacava aquele sinalizador, e para ver aquele mar vermelho no céu, sabe? E nada, nada. De repente, vinha vindo um naviozão lá passando assim, ele falou assim, agora, é a chance que eu tenho. Não sei quantos dias ele estava lá, a comida já estava acabando, ele já não tinha condição. Ele pega, mas ele tinha feito um barraquinho com umas coisas que tinha, com as coisas dele e com as folhas secas que tinha lá e tal. Aí ele vê o navio, ele pega e solta aquele negócio lá. De repente, e ele fica vendo, né? Aí o navio pega e passa a batida. A hora que ele vê, olha para trás, o sinalizador que tinha atacado tinha caído em cima da barraquinha dele. E estava pegando fogo em tudo. Ele falou, agora, o que tinha sobrado, acabou. Ele já caiu de joelho na areia ali e falou, já estava chorando. De repente ele vê o navio virando, daqui a pouco um bote cai, o cara vem resgata ele. Agora já não tinha nem mais nada para subir com ele, era ele. E ele lá, deram alimento para ele tomou banho e tal. Ele falou, eu vou conversar com o capitão. Cara, o que fez? Ele chegou para mim e falou assim, o que fez o senhor voltar? Ele falou assim, cara, sua inteligência. Cara, quando você botou fogo naquela sua cabana para eu ver, cara, a gente conseguiu ver, porque a gente não tinha visto nada. Quando você pôs a fumaça das coisas suas queimando, foi o sinal que nós precisava para poder voltar e saber que tinha você lá. Às vezes, Deus faz você perder tudo para o socorro chegar. Às vezes a gente não entende. Porque assim, vamos combinar. Ele podia continuar com aquilo lá e perdido. Mas quando ele perdeu aquilo, a última coisa que marcava ele como um náufrago, ele se tornou um resgatado. A gente precisa entender que às vezes Deus vai te levar em lugares onde você não vai ter mais nada, para depois ele começar a reerguer a sua história, a sua vida. Amém? Deus tem propósitos. Repete isso comigo, propósitos. Você só tem que suportar o processo. Amém? Vamos seguir aqui, que eu já vou encerrar. A gente está cedo. Vamos cantar uma outra. Do mesmo jeito que essa tragédia na vida desse náufrago aí foi a salvação para ele, a tragédia da cidade queimada, do povo sequestrado, também deteve o espiral de queda de Davi para onde não dava mais. A crise colocou Davi de joelhos
e de volta a falar com Deus. 1 ano e 4 meses depois, Davi resolve falar com Deus. Aí Deus faz birra? Não. Ficou 1 ano e 4 meses, vai dar um tempo aí. Não. Deus o atende e diz: pode ir, pode sair, eu vou te entregar nas suas mãos a vitória. 1 ano e 4 meses depois, ele já não lembrava mais como era a voz de Deus, mas ele foi, ele fez. Deus agora renova a força dele. Deus agora é a sua força, a sua esperança. Na verdade, não é que agora Deus foi, Deus sempre foi, mas é que agora Davi reconhece isso, e é isso que nós precisamos. No momento que a gente é derrotado, no momento que a gente perde, não significa que Deus não está sendo, não significa que Deus não é. Deus sempre foi, Deus sempre será aquilo que você precisa, a força que você precisa, o ânimo que você precisa, a solução que você busca, sempre vai ser Ele. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa ter no nosso coração, na nossa vida, o tempo todo. Agora, Deus precisa tirar todos os recursos e a autoconfiança dele, para que ele possa ver a real necessidade que ele tinha. Ele foi rejeitado por Saul, por Israel, pelos filisteus, pelos próprios homens, apenas para encontrar Deus. Você já percebeu que o processo foi terrível aí? Eu tenho certeza, isso é comprovado para mim. Todo sofrimento nos aproxima de Deus. Todo sofrimento nos aproxima de Deus. Se tem algo que nos torna mais perto de Deus, é luta. Por isso, de vez em quando, a gente precisa orar para alguns irmãos ter umas lutinhas. Tem uns irmãos que eu acho que está sem luta, está muito longe, né? Dá uma chacoalhada aí, Senhor. É verdade. Né? Dá coisa leve, só para correr, só para lembrar. Opa, tem Deus. Eu não vou dar nome não, mas eu tive um conhecido. Se eu falar mais, vai ser identificado. Que nós sabíamos quando a casa dele estava faltando dinheiro, por exemplo. Jejum, rapaz. Toda a família inteira de jejum. Nós sabíamos que faltava dinheiro. Nós sabíamos que precisava de dinheiro. Aquela semana lá era de jejum. Faltou dinheiro lá. As pessoas sabem o caminho. Elas se esquecem. Fica cômodo. Se acomoda. Ou até toma o caminho errado, a ponto de ficar um tempo, um período, uma temporada longe de Deus, longe de ouvir a voz de Deus. E nós não podemos ficar sem ouvir a voz de Deus. Se Ele é quem nos direciona na caminhada, como que você consegue continuar caminhando sem ouvir a voz dele? Entenda isso. Se Ele é quem direciona a sua caminhada, então você não pode deixar de ouvir. Você combina com alguém que vai conduzir você na caminhada, você não vê mais ele, não enxerga mais ele, você vai para onde, amigo? Então pensa nisso, porque Ele é o que nós temos de mais importante. Eu acredito que Deus é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos. E Jesus, Ele é a encarnação desse Deus. Jesus é o nosso único Salvador. Ele veio para atender a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade não é
uma casa, um alimento, uma roupa, um carro. A nossa maior necessidade era a salvação dos nossos caminhos pecaminosos. E Ele veio para nos salvar disso. Só Ele conhece a nossa necessidade, que é de uma vida transformada. Não sermos mais. Agora, o meu conselho para vocês nessa manhã: seja sábio, sejam sábios. Não espere até que uma crise aconteça, ou até quando nós estivermos falidos na vida, antes de entendermos isso. Não se meta no chiqueiro para só então você perceber que a casa do Pai era o lugar melhor para você estar, que a presença do Pai era o melhor lugar para você estar. Diante de toda essa circunstância, toda essa narrativa de Davi, quão longe você quer ir antes de saber, de conhecer se o caminho está errado ou não? Quão longe você quer chegar antes de declarar para você e para o mundo, porque antes precisa ser para você, de que você precisa de Deus. A grande necessidade do momento é que haja um despertar para o avivamento e para o desejo espiritual nas pessoas. Porque nem sempre, escuta o que eu vou dizer, nem sempre a luz precisa estar lá no fim do túnel. Nem sempre é necessário chegar no fundo do poço. Nem sempre o retorno para a presença do Pai vai depender de um período lá no chiqueiro. A gente precisa recuar as nossas ações diante dos primeiros sinais de perigo que a gente vê. Escuta o que o Senhor tem para você nessa manhã, o que o Senhor está falando para você nessa manhã. Faça uso da sua inteligência e da sua sabedoria e pare antes que a tragédia aconteça. Alguém já disse que é muito inteligente, muito sábio, aquele que aprende com os seus erros. Depois de tanto sofrimento. Só que é mais sábio ainda aquele que aprende com o sofrimento dos outros. E nós temos aqui um relato de alguém que viveu literalmente antes de nós e afastou-se de Deus e deixou Deus de lado e era o cara, e de repente não era mais ninguém, estava no fundo do poço, e só no momento em que ele encontrou com o Senhor novamente, ele encontrou ânimo para retomar quem ele era. Ah, Deus, olha o que a palavra diz para você nessa manhã, Romanos 13, 11. Fazei dessa maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Sabe o que significa isso? Entenda o tempo que você está vivendo. É hora da gente acordar. É hora da gente despertar, porque a salvação, o dia, o momento de você tomar posse disso, porque você tem direito à salvação, mas ela só vai acontecer no dia que você morreu ou que Jesus Cristo voltar. Amém? Porque a palavra diz que esse dia está mais próximo do que o dia que você acreditou nisso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode dizer um amém? Ele está voltando. Então precisamos despertar
Precisamos acordar do sono e deixar tudo que é das trevas, tudo que não agrada a Deus e nos revestirmos de tudo que é da luz, tudo que é de Deus, tudo que faz parte daquilo que Deus preparou para nos fortalecer nessa caminhada. Ainda sobre Davi, ele recuperou o ânimo no Senhor, restabeleceu o relacionamento com Deus, passou a ser direcionado por Ele, ouviu a voz de Deus. Deus colocou sinais de cuidado durante toda a trajetória pela estrada. Quando aqueles que atacaram a cidade largaram alguém doente no meio do caminho, ele encontrou, ele cuidou, ele agiu com sabedoria, porque normalmente matava. Sabe aquele negócio, atira e depois pergunta? Ele não, ele foi perguntar antes, e aí a pessoa explicou tudo certinho como estava e onde estava. A família disse que não tinha ninguém morrido, que tinha sido levado, sequestrado. Então aquilo gerou mais esperança, mas ele já estava debaixo de uma palavra de Deus dizendo: pode ir atrás, porque está tudo certo, já preparei tudo. Davi, olha o que a Bíblia diz no versículo 18 de 1 Samuel 30. Além da promessa de entregar os inimigos que Deus tinha dado para Davi, olha como que dá o desfecho, se dá o desfecho da história aqui. Versículo 18 diz assim: Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Davi voltou a ser um grande guerreiro, aquele que ouvia a voz de Deus, era direcionado por Deus. Davi não só recuperou tudo que ele tinha perdido quando chegou em Ziclag, que os amalequitas tinham levado, como Deus ainda deu um bônus para ele, como despojo dessa batalha, dessa guerra. No nome de Jesus, nós precisamos aprender com a palavra de Deus essa manhã. Nós precisamos corrigir a rota, nós precisamos corrigir o traçado. Nós precisamos caminhar naquilo que Deus planejou para nós. Nós precisamos acordar, despertar, cair em si. E se tiver alguma coisa que está fora, volta para o trilho, volta para o caminho, volta para o centro da vontade de Deus. É sobre isso que nós falamos nessa manhã, sobre despertarmos para Deus, para aquilo que Ele quer e espera de nós. Vamos aprender com Davi hoje. Não precisamos chegar no fundo do poço, não precisamos estar no meio dos porcos, no chiqueiro, para entender que na presença de Deus existe abundância, existe resultados, existe força para você, existe ânimo, existe direcionamento. Amém? Vamos ficar em pé, vamos declarar que nós precisamos desse Deus. Aleluia. Anseia por águas, assim
clamor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, Senhor, o que fizeste por mim. Deus, como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Glória a Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua mão nos segurando e
nos guardando. Precisamos, Senhor, da Tua voz nos direcionando. Precisamos corrigir a rota, Deus, onde não estamos fazendo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós queremos pedir, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre a vida dos meus irmãos nessa hora, dando-lhes forças, Senhor, para continuar avançando, continuar a seguir a Tua voz e não errar o caminho, não, porque queremos, Senhor, chegar num propósito final que é o encontro com o Senhor, e a morada eterna, e a vida eterna, e o eterno, Senhor, se fazer verdadeiro na nossa vida. Eu sei que esses dias, talvez, Senhor, sejam dias que tentam nos tirar do foco, nos tirar da rota, mas no nome de Jesus, clamamos agora, Senhor, como filhos que querem continuar ouvindo a voz, que querem, Senhor, continuar nos Teus braços de amor. Nos ajuda, Senhor. Não conseguimos viver longe do Senhor. Não conseguimos, Senhor, longe do Senhor nós mais ou menos sobrevivemos. Nós queremos viver, Senhor, abundância na Tua presença, Senhor. Eu quero aproveitar agora, Deus, e pedir pelos meus irmãos, pedir pelo pai do André, pela saúde dele. Eu não sei, Senhor, exatamente o que acomete o pai do André, Senhor, que enfermidade tem tirado a paz e a alegria e o ânimo deles. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Todo-Poderoso Deus que nós servimos. Eu peço, Senhor, agora que a Tua mão curadora, abençoadora, ao alcance onde ele estiver, seja no hospital ou em qualquer quarto. Da mesma forma, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida da Dona Palmeirinha, mãe da Marisa, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor a envolva com os Teus braços de amor, de misericórdia, de poder, de graça, trazendo todas as bênçãos, Senhor, em forma de cura, de paz, de alegria, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, eu quero te pedir, Deus, para todos aqueles irmãos que precisam de soluções nessa semana, que precisam de provisão nessa semana, portas abertas, Deus, no nome de Jesus. Essa é só uma parte, Deus, isso é só um detalhe de tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos nessa manhã e colocamos nosso coração, Senhor, à mercê da Tua vontade, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, dá uma semana abençoada para os Teus filhos, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, confrontá-los ainda mais, que a Tua palavra dessa manhã, Senhor, tenha efeito nas nossas vidas, e que possamos estar atentos e vigilantes, para não perdermos a rota, não perdermos o caminho. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de graça alcançada, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. Despede eles agora debaixo das Tuas mãos poderosas, dá um resto de domingo abençoado, uma semana incrível para os Teus filhos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês podem aplaudir a Jesus nessa hora.